Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regina e hoje nós vamos falar sobre um gênero muito especial. Vamos falar sobre os contos. E eu aposto que assim que falei essa palavra, você já imaginou os maravilhosos contos de fadas, não é? Mas saiba que eles não são os únicos contos que existem. Acompanhe os slides comigo e vamos estudar sobre os contos. Na verdade, existem diferentes tipos de contos. Existem contos fantásticos, que são aqueles com situações misteriosas, situações sobrenaturais. Existem também os contos de terror com aspectos que dão medo. Existem também os contos do cotidiano, nos quais os nossos escritores brasileiros são especialistas. E aí eu recomendo que vocês procurem na biblioteca da escola livros como esse, Contos Brasileiros e Contos do Cotidiano. Mas antes da gente fazer a leitura de um conto, que tal a gente começar estudando quais são as características gerais de qualquer conto? Bom, para começar, a gente tem que entender que o conto ele é um gênero textual narrativo, ou seja, ele conta uma história. Mas ele conta uma história criada, uma história inventada pelo contista, ou seja, aquele que escreve, que inventa aquela história. Todo conto tem um pente. Como assim, professor, um pente? Sim, são os elementos da narrativa, os elementos essenciais que toda história bem contada precisa ter. Tem personagens, que são aqueles que atuam na história. Tem o espaço, que é o lugar onde ocorre aquela história. Temos o narrador, que é quem conta aquela história. Às vezes o narrador também é personagem. Ele conta uma história que aconteceu com ele. E às vezes não. Às vezes é um narrador observador. Ele apenas narra, conta algo que aconteceu com outros personagens. A gente na história também precisa de um tempo, a gente precisa saber quando aquela história aconteceu. E também é necessário ter um enredo, ou seja, um assunto, um fato, um acontecimento dentro daquela narrativa. Mas a respeito também do conto, é preciso que a gente saiba que ele é um gênero textual curto, ou seja, que você lê rapidamente. Ele é um gênero simples, justamente porque tem poucos personagens e poucos acontecimentos, poucas ações. E ele tem uma estrutura narrativa, como qualquer outro gênero narrativo. Uma situação inicial, um conflito, o desenvolvimento das ações, um clímax, que é aquele momento mais surpreendente da história, e o desfecho, como é que aquela história se encerra. Mas a respeito do tempo, é importante que a gente diga que nem sempre esse tempo é algo bem específico. Na maioria dos contos, o tempo é indeterminado. Por isso que nós conhecemos aquele velho início das frases dos contos que é tão conhecido. Era uma vez, num certo dia, certa vez, num outro dia, sem especificar o tempo. E isso é muito comum dentro dos contos. Eu quero hoje apresentar para vocês um contista brasileiro moderno chamado Moacir Scliar. Ele nasceu em Porto Alegre no dia 23 de março de 1937 e faleceu na mesma cidade no dia 27 de fevereiro de 2011, aos 73 anos. Eu quero ler junto com vocês um dos contos que ele escreveu. E o nome desse conto é Bruxas Não Existem. E aí, você concorda com essa afirmação? Será que essa história vai ser uma história de terror? Será que vai ter uma bruxa de verdade nesse conto? Nós vamos descobrir agora. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de
bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas, e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa! Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil, ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando de João Pedro, que era nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o meu pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital, confia em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com eles e com seu cinto de pano improvisou matá-la, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até a minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe, e sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou a minha perna e em poucas semanas eu estava recuperada. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Vocês viram que história interessante? O quanto nós podemos nos enganar ao julgar as pessoas apenas pela aparência? Nessa história, nós teremos então um exemplo de como os contos são construídos. E nós vamos analisar agora os elementos dessa narrativa, dessa história. Lembram do pente que eu disse para vocês que toda narrativa precisa ter? Pente que tem P de personagens, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Quem são os personagens dessa história? Os meninos e a velhinha. Em qual espaço essa história aconteceu? Na rua onde eles moravam. Quem é o narrador? O narrador é o próprio personagem principal. É ele quem conta a história que aconteceu. O tempo não é bem determinado, a gente só sabe que foi na infância, porque ele começa o texto dizendo, quando eu era garoto, então a gente sabe que essa história aconteceu na infância do narrador. E nós temos um enredo. Os meninos acreditavam que certa mulher que morava lá na rua deles era uma bruxa. Um dia eles jogaram um bode morto na casa dela. E tentando fugir, o menino machucou a perna e no final descobriu que a mulher não era bruxa.
E aí, para a gente retomar essa estrutura narrativa, vamos entender cada parte da estrutura. Qual é a situação inicial? Existiam alguns meninos que acreditavam que uma mulher que morava naquela rua era bruxa. E tem o conflito. Os meninos jogaram um bode morto na casa da velhinha, lembrando também que eles insultavam ela o tempo todo quando ela passava por eles. Qual é o desenvolvimento? A mulher vai ao encontro deles com cabo de vassoura. E o clímax, o personagem principal se machucou na fuga. E agora é a hora que ela vai se vingar dos meninos? No desfecho a gente descobre que não. A velhinha ajuda o menino e ele percebe que ela é muito boa e que ela não é uma bruxa. Eu espero que você tenha gostado dessa história e que isso incentive você a ler outros contos, que podem ser do Moacir Scliar ou de outros contistas. E se você quiser colocar o seu aprendizado em prática, você pode acessar o site da Conexão Escolar, que fica no seguinte endereço: www.joaopessoa.pb.gov.br/conexão escolar. Tudo junto e sem o tio. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!